Nós falamos um pouquinho, preparamos o espaço, e agora você vai tocar aí com seus convidados essa mesa 6, que vai falar sobre o agir ritual, né, irmã? E a presença divina Isso, nos sacramentos da iniciação. Da iniciação. isso. Com o padre Danilo César e o padre Patrick, que já estão aí apostos. Bem-vindos, boa tarde. Boa tarde, Nediane, padre Patrick, eu de novo. Boa tarde, Nediane, boa tarde, Danilo. Ok. Então, vamos falar um pouquinho aqui do padre Danilo César, que já esteve conosco na primeira mesa. O padre Danilo César é presbítero da Arquidiocese de Belo Horizonte, mestre em liturgia pelo Pontifício Instituto Litúrgico de Roma, Itália. Doutorando em liturgia pela FAGE CAPES, BH, professor de liturgia da PUC Minas e membro da Rede Celebra, da Celebra, Rede Nacional de Animação Litúrgica, articulista da revista de liturgia e atua na recepção e promoção da reforma litúrgica do Concílio Vaticano II. Esse é o grande padre Danilo. Agora o padre Patrick Brandão, presbítero da Diocese de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, graduando em Teologia pelo Instituto Teológico Franciscano, em Petrópolis, Rio de Janeiro, mestre e doutor em Liturgia com especialização litúrgico-pastoral pelo Instituto de Liturgia Pastorale de Santa Giustina de Pádua, na Itália. Na Diocese de Duque de Caxias, é coordenador das escolas de formação ministerial, da Escola Diaconal e assessor da Comissão Diocesana de Liturgia, membro do Grupo de Reflexão da Liturgia da CNBB e membro do Centro de Liturgia Dom Clemente Snardi. A palavra está com vocês. Então, minha gente, nós conversamos, eu e o Patrick, pensando nesse momento em que a gente vai trabalhar com vocês essa relação da presença de Cristo, sobretudo ligada ao aspecto da iniciação cristã, que é um tema muito importante hoje para nós. A igreja já sofre os efeitos de a gente não ter cuidado bem desse aspecto e que, graças a Deus, né, com o esforço, sobretudo das nossas catequistas, das pessoas que estão dedicadas a esse trabalho mais diretamente, mas também das equipes de liturgia, dos muitos teólogos, pastoralistas, que têm refletido o assunto com muita propriedade. E a gente traz hoje aqui a perspectiva, então, da liturgia sobre esse tema, a partir mesmo do artigo 7º da Sacrosanto Concílio, que é o artigo sobre o qual nós nos debruçamos nesta maratona de liturgia da Sacrosanto Concílio, que é a segunda maratona, né? Já tivemos aqui algumas exposições iniciais, né? Todas muito boas. A gente que vem depois, a gente fica só acrescentando coisa, né, Patrick? E aí a gente vai conversar hoje sobre isso. E o que a gente tinha proposto era que seria um bate-papo sobre esse assunto tão importante. E aí, Patrick, você quer fazer as suas considerações iniciais? Vamos lá, vamos conversando. Na verdade, a gente quer, de fato, tornar esse espaço também familiar, né? Quando nós falamos de iniciação à vida cristã, a iniciação ela não é uma imposição, mas é este contato com o mistério de Jesus na comunidade cristã. E a iniciação, por não ser, né, justamente uma imposição, é um diálogo entre o ser humano e Deus, mas esse diálogo que é mediado quer pela liturgia, pela escuta da palavra, e mediado também pela comunidade. Então, de fato, o nosso encontro aqui não será uma aula, mas uma conversa e um diálogo, para mostrar a necessidade também de que a iniciação ela não é aula, não é exposição de mera doutrina, como diz o próprio Rica, mas é um diálogo entre Deus e o ser humano, entre o ser humano e a comunidade, Deus e Deus.
Então, Patrick, só lembrando que a gente tinha combinado, e já falando com vocês também que estão aí nos ouvindo, e claro que o nosso diálogo com vocês é um pouco mais limitado, mas tem sempre o chat. Vocês podem colocar lá alguma coisa, a gente tenta estabelecer essa interação. Podemos até contar com a ajuda da irmã Neidiane nesse sentido, que nos acompanha. A gente estabeleceu um eixo, não foi? E o eixo foi exatamente a Sacrosanto Concílio 7, aquela primeira frase que lá está, né? Para realizar tão grande obra, estou pegando aqui, para realizar obra tão importante, Cristo está sempre presente em sua igreja, sobretudo nas ações litúrgicas. E aí nós nos recordávamos, né, Patrick, dos artigos 5 e 6 da Sacrosanto Concílio, que fala exatamente dessa história da salvação, né? Primeiro da natureza da liturgia, evidentemente, e depois dessa história da salvação, em que nós somos inseridos pela liturgia. A liturgia nos insere nessa história da salvação. Essa história é nossa, né? E é para realizar isso que Cristo se faz presente. E aí a gente pensou, a partir disso, a gente pensou a questão da iniciação cristã, né? Como é que a iniciação cristã nos insere nessa história da salvação? Não tem outra resposta senão a partir mesmo das celebrações e da instrução que a catequese oferece, né? Dentro dessa programação ou desse programa iniciático da Igreja. É isso mesmo, Patrick? Acho bem bacana se a gente puder correlacionar aqui, né, o número 7 com esses dois outros números, pensando a ideia de sacramento, né? A partir daquilo mesmo que você começou dizendo, Cristo que está presente na sua igreja, nesta grande obra, que é a obra da salvação. E a gente poderia ligar aqui o Sacrosanto Concílio 7 com o Sacrosanto Concílio 5, quando vai falar dessa obra da salvação. E no ápice dessa obra da salvação, Cristo, ele se tornou sacramento, né? Sacramento no meio do seu povo. E por isso nós podemos entrar em relação com ele. Tornou-se sacramento pelo mistério da encarnação, tornou-se sacramento porque viveu a nossa vida, se alimentou da nossa cultura, falou as nossas línguas. Então é interessante como a gente pode perceber aqui a relação já inicial entre essa presença de Cristo, né, como o sacramento primordial. Então, Cristo é sacramento primordial. E depois do Sacrosanto Concílio 6, que vai, de fato, falar dessa manifestação de Cristo como sacramento também na Igreja, que se torna, a partir de Cristo, sacramento, associado a Cristo, é sacramento da presença de Cristo. E a liturgia, por sua vez, ela é presença de Cristo por excelência. E no processo de iniciação, a gente vai perceber que no núcleo dessa grande obra da salvação, que está o mistério pascal, é por excelência o sentido da iniciação. A iniciação, ela insere o sujeito, os indivíduos, dentro do mistério pascal, fazendo a experiência do mistério pascal. A gente perceber a partir, né, da paixão de Cristo, a paixão da nossa vida cotidiana. Na morte de Cristo, as nossas mortes. E na ressurreição de Cristo, a nova vida que brota a partir dos sacramentos de iniciação. Então, a gente percebe como esse agir sacramental, ele não está isolado aqui, num primeiro momento, apenas numa celebração do sacramento, mas essa celebração do sacramento, ela envolve toda a obra da salvação, né? Iniciada na encarnação de Jesus, na presença dele, ele que é o enviado do Pai. Eu acho que aqui o Patrick tem alguma coisa muito importante, porque a gente está em torno sempre dessa questão da presença de Cristo e da atuação de Cristo. E pensando na iniciação cristã, me lembro aqui da fala, a primeira fala foi Dom Jerônimo e o Padre Veloso. Padre Veloso.
Padre Veloso falou uma coisa que me pareceu muito importante, várias coisas ele falou importantes, né? Que tem a ver com essa presença de Cristo, no sentido de que essa presença de Cristo, ela é uma presença atuante, e ele disse uma coisa que depois eu falei na minha segunda conferência, e até retificando um pouco isso. Ele falou sobre a palavra de Deus, que ela sozinha não dá conta. De fato, faz parte do dinamismo da revelação, não só as palavras, mas também os gestos, né? A Dave Vermon fala isso, que a revelação ela se dá dentro do dinamismo de palavras e gestos, sempre. No Evangelho a gente encontra isso. Jesus que lava o pé dos discípulos, os pés dos discípulos, e depois conversa com eles sobre tudo aquilo que aconteceu, né, no sentido da própria vida. Então, os gestos complementam esse dinamismo da revelação, né, ainda no horizonte da mediação, ainda nesse horizonte, que é um horizonte necessário para nós, porque nós, humanos, funcionamos aí dentro, né? A gente não funciona fora do horizonte da mediação, porque nós somos corpo. Então, a gente precisa das mediações, não só do ponto de vista religioso, mas para qualquer relação com o mundo, com a natureza, com as pessoas, com a sociedade. A gente sempre interage mediando, né, tudo, as nossas relações. Bom, mas, para além do âmbito da mediação, aqui na linha do pensamento mesmo, é importante a gente ter presente que as mediações, elas também têm o seu limite. E aí, eu acho que pensar a presença de Cristo, né, é muito importante para nós, porque na linha do mistério é uma presença que atua, né, misteriosamente também no sentido do jeito de Deus, né, na nossa experiência humana, né? Então, esse Cristo estar sempre presente significa que ele também nos ultrapassa, né? Embora ele dialogue com as nossas mediações e haja por meio delas. Ele sempre nos ultrapassa, né? É aquilo que a gente diz teologicamente quando fala que Deus se antecipa às nossas ações, é verdade, né? Então, essa presença de Cristo, ela se dá também na iniciação cristã. E lembrando o Padre Veloso, então, ele disse que o Papa Paulo VI acrescentou depois, na sua encíclica Mysterium Fidei, essas outras formas de presença. A presença de Cristo na catequese e a presença de Cristo na pregação, né? Então, na catequese e na pregação, ele também se faz presente. A gente poderia dizer aqui, né, muito confortavelmente, que ele se faz presente na iniciação cristã, né? Faz sentido? Eu acho bem bacana isso que você está dizendo em relação às diversas formas de presença. Justamente essas diversas formas de presença são mediações, né? São mediações e, como você mesmo disse, toda mediação ela tem contingências, ela tem limites, né? E como a Igreja, né, também ao longo dos séculos foi modificando essas mediações, né, essa forma de mediação, a partir da cultura, né, a partir da língua, a partir da experiência concreta. E a catequese, né, como forma de mediação, ela é muito dinâmica, ela não é estática, né? A catequese, quando é também unida à liturgia, à ação ritual, ela nunca vai ser estática, engessada, paralisada, mas a catequese, ela é, de fato, aquele momento inicial onde a pessoa se abre, né? Abre o seu coração para encontrar-se com Cristo, né? Concretamente. É aí que eu queria chegar, porque eu acho que é muito importante. Às vezes a gente pensa que a iniciação cristã é um esforço nosso de revelar Cristo. E aí talvez a gente se engane, no sentido de que é ele que se revela, né? A gente cria um ambiente, as situações, as condições necessárias
colaborando, né, com essa ação que é própria dele, de se revelar, né? Desculpa, eu te interrompi. Sim, mas é justamente isso. É nessa ideia de compreender que o mistério está para além das mediações, né? Nós usamos mediações, é concreto isso, é necessário usar mediações, é necessário ter um bom encontro estruturado de catequese, mas sem perder de vista aquilo que é primordial, né? Que é a ação de Deus, que é a ação de Deus na história. E a ação de Deus, e a ação de Deus dentro também do dinamismo do próprio encontro catequético, por exemplo. Talvez aqui, Patrick, a gente pudesse usar uma palavra para fazer a gente entender. É a palavra sinergia, que é o trabalho conjunto, né? A cooperação. Existe entre Deus e a Igreja uma cooperação, um trabalho conjunto, né? Evidentemente que a ação dele é superior à nossa, mas a gente é chamado a operar juntamente com ele. Então, isso funciona para a liturgia, isso funciona também para a catequese, né? E por que a gente está insistindo nisso, minha gente, eu e o Padre Patrick? É porque algumas afirmações das Sagradas Escrituras fazem a gente pensar muito e pensar também nessa questão, então, da iniciação cristã. Por exemplo, o que pensar quando a Carta aos Hebreus nos diz que Cristo é o iniciador, o consumador da nossa fé, né? Ele é o autor da nossa fé, no fundo, né? Então, isso significa que no processo catequético, o protagonismo é dele, né? E aquela ideia que foi insistida até aqui nas várias conferências, né? Não tem como separar Cristo da Igreja mais. Então, a Sacrosanto Concílio VII está chamando a gente para essa realidade, que o nosso agir está ligado ao agir dele, e que as nossas tarefas, né, para além da liturgia, inclusive, mas também a liturgia, sobretudo, estão sempre associadas a Cristo. Era isso mesmo, né, Patrick? Estava pensando aqui, enquanto você dizia, enquanto abertura à fé, abertura ao mistério, mas na própria dinamismo da revelação, e isso a gente pode ligar também com a iniciação à vida cristã, que é o binômio fé e conversão, né? E a fé entendida como dom, antes de tudo, né? A fé, ela é um grande dom de Deus, mas a fé, ao mesmo tempo, é uma resposta do ser humano, né? E recordando aqueles textos dos padres gregos, né, que o ser humano é capax Dei, né, é capaz de Deus, é capaz de responder a essa presença de Deus, né, a presença de Deus que está no mundo. Até acabou de ser colocado ali um texto um comentário do Frei Felipe, que daqui a pouquinho vai estar com a gente, né? Cristo é o mistagogo principal, né? É ele que nos toma pelas mãos e nos conduz ao seu coração humano e divino. De fato, é ele, né? Essa fé, essa abertura à fé, primeiro, e depois, claro, terá a resposta do ser humano, onde brota uma conversão inicial ou madura. Ok. Então, lembrando, Patrick, esse pano de fundo, acho que a gente conversou aqui estabelecendo esse pano de fundo, e eu acho que agora a gente podia pensar um pouquinho no sentido daquilo que a Sacrosanto Concílio fala no seu artigo 64. Vou ler pausadamente para que todos possam acompanhar. Diz a Sacrosanto Concílio, número 64. Restaure-se o catecumenato dos adultos, dividido em diversas etapas, introduzindo-se o uso de acordo com o parecer do ordinário do lugar. Dessa maneira, o tempo de catecumenato estabelecido para conveniente instrução poderá ser santificado com os sagrados ritos a serem celebrados e em tempos sucessivos. Patrick, ouvindo esse texto, quais relações você já consegue estabelecer entre Sacrosanto Concílio VII e a restauração do catecumenato na nossa igreja? É bem interessante esse texto, porque vai ser justamente, né, nesse ditado conciliar a ideia de
uma nova forma de estabelecer, né, a presença de Cristo, né, a relação entre a presença de Cristo nas pessoas que estão sendo iniciadas. Então, é necessário uma nova forma de mediação, né, uma nova forma de mediação. Ou melhor, né, restabelecer, né, restaurar aquela forma de mediação, mesmo que não seja idêntica, né, que era do catecumenato antigo, né, dos padres da igreja. Hoje a gente falaria que é a inspiração catecumenal, né? Não é idêntico, mas aquela estrutura a gente restabelece. Né? Restabelecer aquela estrutura. Daqui a pouco a gente pode até comentar mais sobre isso, mas nesse primeiro momento já me vem assim, antes de aprofundar, quando já fala, soa nossos ouvidos, né? Graus, etapas, significa que a iniciação ela não é feita em 2 meses. Né? A iniciação ela não é instantânea, como a vida também não é instantânea. Então, a iniciação ela é um processo que tem tempo, que tem etapas, que tem degraus, que vão ter altos e baixos, né? Tocando concretamente a vida de quem está sendo iniciado. Eu queria até pedir ao Padre Danilo que falasse um pouco mais sobre os graus, esses degraus, né? Ou esses graus e tempos, etapas. Então, a iniciação cristã, ou o ritual da iniciação cristã, que é um dos rituais, então, reformados pelo Concílio Vaticano II, eu estou aqui com o meu, fico meio confuso com a câmera. Então, tem vários formatos, várias edições, várias editoras, enfim. Ele é um ritual que estabelece o percurso da iniciação cristã a partir de tempos e etapas. Né? E nestes tempos e nessas etapas, a gente vai realizar essa introdução da pessoa no mistério de Cristo, na vida de Cristo, a gente pode dizer assim. Mas de uma tal maneira que aquela pessoa que entrou, ela não sai a mesma. Né? Então, o cristão, ele entra um e ele sai outro. O que acontece aqui nesse processo é aquilo que, na antropologia, a gente chama de mutação ontológica. Essa mutação ontológica significa o ser da pessoa vai ser modificado. O ser da pessoa vai modificar. Então, o processo da iniciação é um processo tão profundo e importante que vai nascer uma criatura nova disso. Né? Aí a gente se lembra aí dos textos paulinos, né? Que a gente canta, né? Somos uma nova criatura, somos nascidos de novo. Né? Tem a ver com esse processo iniciático em que os graus, né? As etapas, os tempos, né? Eles nos conduzem a esse processo de mutação ontológica. Mas eles conseguem realizar isso não pelo esforço humano, atenção. Eles conseguem realizar isso porque Cristo está atuando na iniciação cristã. E a atuação de Cristo tem a nossa colaboração, a sinergia que nós falamos. Né? Então, veja que a gente não pode perder essa perspectiva de vista, porque para haver mudança possível na iniciação cristã, é preciso reconhecer a ação de Cristo e não impedir a ação de Cristo. Às vezes acontece que a gente impede a ação de Cristo, né? A gente se sobrepõe a ele, como Pedro, né? Que quis impedir que Jesus fosse seguir o caminho da cruz, e Jesus diz a Pedro: vai para trás de mim, Satanás. Me siga. Então, é um caminho de seguimento do Senhor. E seguir o Senhor não é seguir uma ideia, né, Patrick? Seguir o Senhor é uma coisa muito concreta. Então, aqui, o processo da iniciação cristã, nos seus 4 tempos e nas suas 3 etapas, ele realiza concretamente, de maneira encarnada, esse começo de seguimento de Jesus, que vai durar a vida inteira. Né? Então, vejam que aqui a gente está mostrando para vocês como se desdobra, né,
o Sacrosanto Concílio Sede, né? Essa presença e atuação de Cristo, aqui no caso, em relação à iniciação cristã. Mas eu acabei não falando dos tempos e das etapas, né, Patrick? Você quer falar? Isso. Não, fiquei pensando, apenas um pequeno comentário antes de você retomar a questão dos tempos e etapas, que, na verdade, esse retorno, né, ao catecumenato é justamente para uma compreensão de um processo de iniciação e de encontro com Jesus, né, onde se desdobra a fé e a conversão, né? Tem um texto de Tertuliano, numa apologia de Tertuliano, que nós usamos muito, uma frase dele: os cristãos, eles não nascem, eles se tornam, né? E se tornar cristão é justamente esse desabrochar, se deixar se encontrar com Jesus, né? E não nascem porque, na sociedade onde estava inserido Tertuliano, as pessoas, de fato, não nasciam cristãs, só após a cristandade, né? Mas como hoje, né, se a gente perceber nas nossas famílias, na minha própria família, tem pessoas que não participam da comunidade, não se encontraram ainda com Jesus. Então, é um processo, na verdade, de encontro com a presença de Cristo. E retomando essa questão da presença de Cristo, recordamos aquele texto de Bento XVI, que o Papa Francisco gosta de recordar em quase todos os seus documentos. Ele apresenta, principalmente no Evangelho Gaudium, que o encontro com a pessoa de Jesus não é um encontro com uma ideia, mas é um encontro com a pessoa, de fato. O encontro com Jesus não é uma ideia, não é um conteúdo de jornal, não é um conteúdo moral, mas é o encontro com a pessoa, que aquece o coração. Esse encontro vivo que a iniciação à vida cristã quer favorecer. E os tempos e etapas, eles não são uma cadeia, né? Uma cadeia. Porque a gente pode até falar que vivemos já os tempos e etapas, que veremos agora, mas, às vezes, o conteúdo apresentado é outro, né? É pré-conciliar, né? E não se atinge de forma concreta o encontro com Jesus, a presença de Cristo que atua na igreja e na história. Então, a título de comparação, Patrick, só para a gente, então, ter os elementos em mente, o que a gente tem hoje, né? Grosso modo, o que a gente tem hoje então, um calendário. Esse calendário, ele é, digamos assim, agendado nas nossas paróquias com o dia para começar e o dia para acabar, né? Ali nós temos os encontros que são realizados, né, ao longo do ano, geralmente por semana, são encontros semanais, e nesses encontros semanais existe então aquilo que a gente chama de catequese, a instrução à fé, né, com mais ou menos dinamismo, né, mais ou menos puxado para a experiência, ou às vezes para um estilo meio ainda aula, né, com muito esforço e muita boa vontade, assim, uma dedicação extremada das nossas catequistas e dos nossos catequistas, um trabalho que a gente precisa reconhecer e cuidar com cada vez mais carinho, porque é muito importante, e a gente aqui se reverencia diante delas e deles que estão à frente aí desse trabalho nas nossas comunidades. Mas esse processo assim, estruturado e descrito aqui, eu fiz uma descrição aqui, desculpa, às vezes sendo um pouco injusto, mas é só para a gente ter uma ideia. Isso não funciona assim no catecumenato. O catecumenato, ele é um processo, evidentemente tem tempo de começar e de acabar, não é isso? Mas ele é um processo que não há um único tempo linear no sentido de que a gente vai ter que cumprir essas datas para, no fim, ser batizado, para, no fim, participar da missa, para, no fim, ser crismado. Não. O catecumenato trabalha com a ideia em que são vários tempos, e nesses vários tempos a gente busca alcançar objetivos muito importantes da vida e da fé cristã,
objetivos que, no fundo, têm a ver com o amadurecimento humano, né? E o amadurecimento da fé na nossa humanidade, e que nos ajudam, então, a fazer esse percurso da iniciação guiados por ele, por Cristo, né? Então, eu acho que isso é muito importante. E aí, que tempos são esses? Então, nós temos 4 tempos, né? Depois vocês podem procurar literatura a respeito, mas não esqueçam de ler primeiro a fonte, né? A fonte é o ritual. Esses 4 tempos são o tempo da evangelização ou pré-catecumenato, o tempo do catecumenato propriamente dito, porque esse nome catecumenato pode se referir ao segundo tempo ou ao processo todo, o tempo da purificação ou iluminação e o tempo da mistagogia, né? Esses tempos, a ideia que subjaz aqui no ritual é que eles não são tempos fixos, né? A não ser o segundo tempo e o terceiro tempo e o quarto tempo. Porque o terceiro tempo coincide com a quaresma e o quarto tempo coincide com o tempo pascal. Mas o tempo da evangelização, que é o primeiro, e o do catecumenato, que é o segundo, ele não vai depender dos nossos calendários ou da nossa vontade. E aqui entra, né, essa ação de Cristo que nos escapa. Porque cada pessoa também é um mistério, além do Cristo que nos acompanha, né, Patrick? Cada pessoa é um mistério. Então, o tempo da evangelização, ele vai ser um tempo em que a gente vai fazer um acompanhamento personalizado do simpatizante, sobretudo no sentido de fazer a ele o primeiro anúncio, que é o querigma, mas promover junto a esse simpatizante, ele é assim chamado, promover nele esse desejo de encontro com Cristo, essa busca pela pessoa de Jesus. E essa busca pela pessoa de Jesus, sobretudo na oração. E cada vez, Patrick, que eu estudo isso, eu fico mais convicto, é claro, com tudo que eu aprendi do Padre Domingos Ormondi, que foi meu professor, e que é quem devia estar aqui falando para a gente, né? Ele é o suprassumo desse assunto hoje no Brasil. Só que ele é muito humilde, é uma pessoa muito contido, aí ele às vezes não aceita os convites que a gente faz, mas é ele que tinha que estar aqui falando isso para a gente. O que a gente aprendeu vem dele. Então, nesse tempo, eu acho que é decisivo, Patrick, essa busca por Jesus. Então, é muito convincente para mim essa proposta do catecumenato, porque ela me ajuda a reconhecer e a colocar as coisas nos seus devidos lugares, né? O segundo tempo é o tempo que vai predominar a instrução catequética. É o tempo do catecumenato. E essa instrução catequética, evidentemente, vai dar robustez à nossa fé, no sentido de nos dar elementos, né? Elementos, digamos assim, claros a respeito daquilo que nós cremos, né? Então, vou citar um exemplo, né? Nós afirmamos, como cristãos católicos, que Cristo é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. O tempo do catecumenato é um tempo de falar sobre isso, né? Nós acreditamos que ele nasceu da Virgem Maria. É um tempo de falar sobre isso. Então, os temas clássicos da nossa fé vão estar lá, mas também os temas contemporâneos, que requer também uma reflexão partindo da fé. Por exemplo, quando a gente pensa hoje o problema ecológico, né? Que não é um problema mais que a gente pode ignorar, né? Como é que isso entra na nossa reflexão catequética, etc. Então, a catequese, né, e os catequetas, as pessoas vão entrar nesse dinamismo aqui importante de instruir para a vida cristã, né, e de instruir a fé cristã, dar a ela essa explicitação da sua própria inteligência, da fé, né?
O terceiro tempo vai trabalhar noutra lógica, na lógica mais da liturgia, né? No sentido de que nós vamos operar no terceiro tempo aqui os chamados escrutínios. Então, nós vamos celebrar junto com a comunidade de fé. Aqui a integração da comunidade é muito interessante, muito bonita. Nós vamos celebrar com a comunidade aqueles domingos da quaresma, né? Fazendo aqui a inscrição do nome e depois fazendo com eles os escrutínios, que são bênçãos, né? Que fortalecem os nossos irmãos e irmãs que vão ser encaminhados aí para a Vigília Pascal, onde serão batizados, crismados e eucaristizados. Depois, então, vem o tempo da mistagogia, quando se explicita a experiência sacramental vivida no terceiro tempo, né? Muito bem, muito sumariamente, Patrick, eu falei disso aqui, mas é preciso falar agora das etapas, porque cada tempo desse ele é marcado, né, pela passagem de um para o outro, pela passagem da celebração, que a gente chama de etapas. E essa é a nomenclatura que o ritual usa. Então, nós temos a primeira etapa, que é do tempo da evangelização para o tempo do catecumenato. Nós temos a segunda etapa, que é do tempo do catecumenato para o tempo da iluminação ou purificação. Nós temos a terceira etapa, que é a celebração da Vigília Pascal, que é entre o tempo da iluminação e purificação para o tempo da mistagogia. A importância dessas etapas é que elas marcam esses graus. Você falava de grau, né? Então, a pessoa sai de uma condição e passa para uma outra condição. Isso é muito importante e que a gente não vê hoje nos nossos processos catequéticos, né? Se no primeiro tempo ele era um simpatizante da fé, quando ele passa pelo processo do primeiro tempo, ali, da busca por Jesus, dos primeiros contatos com a comunidade, dos pequenos sinais de conversão e de fé, né? E desse anúncio aí querigmático, depois ele passa para o outro tempo, mas a passagem é feita pela etapa que é a celebração de entrada no catecumenato. Uma celebração lindíssima. Acho que uma das coisas mais bonitas que eu já vi nesse ritual é essa celebração. Toda vez que a gente estuda na faculdade, a gente faz vivência, os alunos gostam muito. Na comunidade, quando a gente faz, é um negócio muito tocante, as pessoas ficam muito sensibilizadas com a experiência, e depois a gente vivencia isso e vê que isso é algo que, de fato, marca o processo. Então, passando pela experiência da primeira etapa, ele vai para o segundo tempo. E ele já não é mais simpatizante, ele se torna catecúmeno. Então, veja, há uma mudança aqui de status. Isso já é um sinal de que está havendo mudanças na vida da pessoa. O rito manifesta essas mudanças interiores que está havendo, né? Apenas uma questão, né? Aquela mudança ontológica que você dizia antes, ela é uma mudança que é gradual, não é passe de mágica o sacramento. Legal, porque às vezes a gente pensa que o sacramento vai realizar tudo de uma vez lá, né? E que vai realizar magicamente, né? É um processo também que tem aí o seu lado humano, né? Que passa também por isso, bem lembrado. Quando acontece a mudança do catecumenato, a passagem do catecumenato para o tempo da purificação e iluminação, nós temos outra etapa, isto é, outra celebração. E a celebração é a da inscrição do nome. Então, nós vamos deixar de ser, os candidatos aí, eles vão deixar de ser catecúmenos, vão se tornar eleitos. E depois, do tempo da quaresma para o tempo pascal, né, que é o tempo da iluminação e purificação, para o tempo da mistagogia,
nós vamos ter uma outra etapa em que vai ocorrer uma outra mudança, né? O status vai mudar de novo, ele vai deixar de ser eleito e vai se tornar neófito, né? Então veja que bonito o processo, né? Quer dizer, e isso tudo conduzido por Cristo. É Ele que opera essas mudanças em nós. Então vejo que aqui nessa proposta a gente vê realizado aí os dois aspectos da iniciação cristã que não podem ser dissociados. E aí é importante a contribuição do ritual. O aspecto da instrução, que é tipicamente catequético, e o aspecto da santificação, que é tipicamente litúrgico, né? Não que a catequese não santifique também, santifica, e não que a liturgia não instrui também. Então, acho que isso é importante. Bom, falei demais, deixar ficar falado agora. É interessante essa questão desses dois aspectos, quer da instrução, quer da ação ritual, né? Porque ela liga diretamente a uma pauta que é antropológica, né? Eliade fala que a iniciação é justamente o conjunto de instruções e o conjunto de ritos que vai gerar no estatuto daquele sujeito, daquela pessoa, um novo modo de ser, né? Um novo estilo de vida. Então, aqui, a instrução catequética, né? Que seja por uma forma progressiva. E os sinais litúrgicos, né? A ação ritual, elas fazem com que a pessoa se insira, de fato, no mistério de Cristo e na vida da comunidade. E aí, enquanto eu estava te escutando, eu lembrei aqui da Evangelii Gaudium, onde o Papa Francisco vai falar do querigma e da mistagogia como fio de ouro de todo o processo de iniciação e da necessidade de retomar o ritual de iniciação à vida cristã. Mas ele faz usando duas palavras, né? O querigma, mas falando dessa instrução, que é voltar ao querigma, que pode ser o primeiro anúncio, mas é o anúncio também fundamental, que a igreja deve sempre retomar, e ela o retoma de forma progressiva, respeitando a individualidade de cada um. E essa individualidade, ela é respeitada, né, dentro do processo iniciático, né? Dentro do processo de iniciação, aquela pessoa ela é única, né? Daqui a pouquinho a gente vai dar mais um passo, né? Vamos falar do período da evangelização de forma concreta como lugar do encontro com Cristo, justamente para dizer que o acompanhamento personalizado da individualidade daquela pessoa, ela é importantíssima para o anúncio do querigma, né? Desse anúncio que é fundamental. Mas também os sinais litúrgicos. Enquanto você falava dessa progressividade dos tempos, das etapas, recordei também que no RICA se fala da pedagogia, de seguir a pedagogia do ano litúrgico. O ano litúrgico é o lugar também da presença de Cristo, né? E dentro desse lugar como presença de Cristo, o ano litúrgico é o desdobramento do mistério de Cristo no tempo da igreja, né? A gente pode perceber também esses sinais litúrgicos que vão nos conduzindo ao mistério de Deus e gradualmente a pessoa vai mudando de vida, né? Vai aderindo à fé a Jesus e se convertendo a ele. A gente poderia, Padre Danilo, então passar agora para esta outra parte, lembrando o Sacrosanto Concilium VII, que fala justamente do lugar da palavra de Deus. Vamos apenas recordar, né? Cristo está presente, diz Sacrosanto Concilium VII. Cristo está presente pela sua força nos sacramentos, de tal forma que quando alguém batiza, é Cristo mesmo que batiza. Presente está pela sua palavra, pois é Ele mesmo que fala quando se lêem as Sagradas Escrituras na igreja. Essa palavra de Deus que também tem o seu lugar na iniciação à vida cristã. Você poderia comentar um pouquinho para a gente? Claro. Vamos pensar em algumas coisas. Em primeiro lugar, isso, quer dizer, essa convicção do agir de Cristo no nosso meio, né? Lembrando que a catequese, eu diria, a iniciação cristã, é lugar dessa atuação dele. Não há lugar na igreja que não seja a atuação de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Então, a gente privilegia aqui o olhar sobre a liturgia, mas é importante a gente ter em mente isso.
E essa atuação de Cristo na liturgia, a gente falou muito sobre as mediações, né? Ela se vale, então, nos nossos ritos, das várias ações rituais que constituem a nossa celebração. Estamos falando aqui do catecumenato como um todo, né? Da iniciação cristã. E é muito bonito ver que não são só as etapas que estão lá como elementos celebrativos, né, Patrick? A gente tem também, durante os encontros do catecumenato, pequenas celebrações da palavra de Deus. A gente tem bênçãos das catequistas aos seus catequizandos, aos catecúmenos, né? Nós temos unções, nós temos exorcismos que podem também ser realizados. Então, é muito importante a gente conhecer essa dimensão celebrativa da iniciação cristã, do ritual da iniciação cristã, porque esse ritual trabalha com a lógica da revelação, né? Uhum. Palavras e gestos. E esses gestos, eles mostram o agir de Cristo, né? Junto com a palavra de Cristo também nessa instrução. Então, eu queria ressaltar isso, que ele continua anunciando o seu evangelho, que isso está dito lá na Sacrosanto Concílio 33. É muito bonito isso, né? Porque a Sacrosanto Concílio, ela insiste em algumas coisas, e essas insistências são boas, né? Então, vejam só o número 33 da Sacrosanto Concílio, que ressoa aquilo que foi dito na... Eu errei o número, acho que não é 33 não, gente, peraí. Aquilo que foi dito no número 7, né? É 33 sim, perdão. Vejam só, mesmo que a liturgia seja principalmente culto à divina majestade, é também uma rica fonte de instrução para o povo fiel. Na liturgia, Deus fala ao seu povo e Cristo ainda hoje anuncia o seu evangelho. E o povo, por sua vez, responde a Deus com cânticos e orações. Mais ainda, as orações dirigidas a Deus pelo sacerdote, que preside a Assembleia como representante na pessoa de Cristo, são feitas em nome de todos os circunstantes e de todo o povo santo. Enfim, os sinais visíveis que a Sagrada Liturgia utiliza foram escolhidos por Cristo ou pela sua Igreja para simbolizar as realidades divinas invisíveis. Portanto, não só quando se lê aquilo que foi escrito para o nosso aprendizado, mas também, enquanto a Igreja ora, canta ou age, ela alimenta a fé dos que participam, os quais elevam suas mentes a Deus para tributar-lhe um culto racional e receber com mais abundância a sua graça. Gravem aí esse número, Sacrosanto Concílio 33, porque ele diz exatamente aquilo que a gente vê acontecer no catecumenato, na iniciação cristã. Esse Cristo que continua anunciando o seu evangelho. E no tempo da evangelização, Patrick, eu tenho a impressão que isso não se dá de uma maneira formalizada. Não tem ritos prescritos para o tempo da evangelização, que é o primeiro tempo. Isso é muito interessante, né? Porque a aposta é outra. A aposta é o convívio, a relação, né? A relação interpessoal, né? Que essa pessoa não comece pelas ideias a respeito de Deus, a respeito da religião, que ela não comece com doutrinas que são importantes, mas tem o seu momento. Ao contrário, que ela comece com as relações. A relação com a comunidade e a relação com Cristo, né? Então, acho aqui um elemento muito importante, uma indicação, digamos assim, subentendida, né, no ritual. O que você acha? É interessante, porque nesse período da evangelização aparece inclusive a figura do introdutor,
né, daquela pessoa que é uma testemunha na sua comunidade, né? É alguém que tem a maturidade de fé, tem a inserção na vida da comunidade e transmite a presença de Cristo através da amizade, né? Inclusive, o ritual fala dessa amizade, né? Cria relações de amizade. É muito bonito isso. E a gente vê nos lugares onde se tem, né? Aqui na paróquia, a gente fez um trabalho intenso. Inclusive, o Padre Domingos esteve aqui com a gente, ele é da minha diocese, né? E ele fez um trabalho muito bonito, né? E apresentando, dizendo, olha, e é difícil no primeiro momento as pessoas entenderem de que não é um encontro de catequese. Na verdade, é um encontro de amigos. É estabelecer, de fato, uma relação de amizade, assim como Deus estabelece uma relação de amizade com a gente. Isso é da nossa tradição, da nossa teologia. Deus é chamado de filantropo, amigo dos homens. Isso é muito bonito, né? Muito bonito. E, de fato, esse período da evangelização não se usa o texto bíblico de forma concreta, né? Não se usa o texto. Né? Esse texto ele é transmitido. Aquilo que o Papa Francisco fala da boca do catequista deve sempre ecoar o querigma, né? Jesus te ama, e assim por diante. Ele te quer bem. Né? É uma dimensão bem afetiva, né? Afetiva, de amizade, de criar laço, de fato, com aquela pessoa. A palavra, né, de Deus, ela vai receber lá na celebração de transição. Né? Ali ela recebe o livro da palavra de Deus, contendo o Evangelho de Jesus, né, como traditio, né, como entrega concreta da palavra de Cristo. Mas essa palavra que começou pelo testemunho dos membros da comunidade, aqueles membros que se encontraram com Jesus. Né, a vida deles mudaram e agora eles transmitem o encontro com o Senhor também com alegria e se encontram junto com aquele simpatizante com o Senhor, mais uma vez. Isso é muito profundo, bonito. E eu acho que para a gente ir já para uma via de conclusão, encerrando, acho que a gente poderia ler apenas o número 9 e 10 do Rica, né, que fala a respeito desse rito, né, de iniciação que começa com a admissão ao catecumenato. Lembrando, então, que o ritual da iniciação cristã de adultos, assim como o ritual do batismo de crianças, a gente vai encontrar dois textos introdutórios. Esse número 9 e 10 é o segundo texto, né? Sobre o ritual especificamente, porque o primeiro texto introdutório é sobre a iniciação em geral. Então, nós temos aí o número 9 e 10. Aqui na minha edição estão na página 35. Eu não sei, porque tem várias edições. Na minha está na 19. O meu é pequenininho, é 35, tá bom? Então, Patrick, lê o 9 aí e eu leio o 10 depois. Fica número 9. Embora o rito de iniciação comece pela admissão ao catecumenato, o tempo anterior, ou pré-catecumenato, tem grande importância e habitualmente não se deve ser omitido. É o tempo da evangelização, em que com firmeza e confiança se anuncia o Deus vivo e Jesus Cristo, enviado por ele para a salvação de todos, a fim de que os não cristãos, cujo coração é aberto pelo Espírito Santo, creiam e se convertam livremente ao Senhor, aderindo lealmente àquele que, sendo o caminho, a verdade e a vida, satisfaz e até supera infinitamente a todas as suas expectativas espirituais. Número 10. Da evangelização realizada com o auxílio de Deus, brotam a fé e a conversão inicial, pelas quais a pessoa se sente chamada do pecado para o mistério do amor de Deus. A essa evangelização é dedicado todo o tempo do pré-catecumenato, para que se amadureça a vontade sincera de seguir o Cristo e pedir o batismo. E isso não pode acontecer, né, Patrick, sem um encontro com ele. Né? Perfeito. E a ação é dele, né? A obra é dele. Muito bem. Patrick, que legal. Gostei muito, viu, de fazer essa experiência com você aqui e de estar aqui nessa tarde com essa turma toda, né, Neidiane? Muito obrigado. Muito obrigado. Também gostei muito desse bate-papo, dessa conversa, e fiquei feliz de se recordar o Padre Domingos, porque, de fato, ele é
a pessoa, talvez, no Brasil, que mais tem a experiência com relação ao ritual de iniciação à vida cristã de adultos. A experiência, ele sabe e ele tem a experiência, isso é muito legal. Uhum. Né? Nossa, muito, muito bom escutar vocês, que dupla aí. Temos aqui gente do norte e do sul do Brasil ligados nessa maratona aí, que a gente está desde as 8 da manhã, horário de Brasília, às 7, horário do Amazonas. Temos aqui uma pergunta, Padre Danilo e Padre Patrick. Leandro, tem como você colocar na tela? Eu vou ler. Como fomentar, provocando uma consciência ativa em nossas comunidades de que elas são espaços iniciáticos, se nem sempre elas foram devidamente iniciadas no percurso de fé? Vou tentar colocar aqui na tela. Colocaram. Marcelo, olha, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que contar com Cristo. Às vezes a gente quer pegar a carga sozinho e a gente não dá conta de pegar a carga sozinho. Então a gente precisa contar com Ele. Eu acho que o problema não é pequeno. Nós temos um problema bastante desafiador para a igreja daqui para frente. Eu costumo dizer para os meus alunos que a questão iniciática na igreja é uma questão muito séria, porque a gente fez até aqui de uma tal maneira que a gente não sabe mais como desligar essa máquina. Então a gente está tentando achar um jeito de conduzir essa coisa funcionando, né? E esse funcionamento ele tem as suas aderências, mas tem também as suas impermeabilidades, porque a gente lida com pessoas humanas, pessoas que se dedicaram de verdade, muito honestamente, deram sangue por isso. Então, assim, é um desafio bom que a gente tem pela frente, mas não podemos recuar. A gente tem que dar passos, que sejam pequenininhos, mas a gente tem que dar passos. Acho que nessa mesma perspectiva, né, do padre Danilo, acho que a gente poderia pensar de que, a partir, né, do modelo catecumenal, a gente pode pensar a inspiração catecumenal também em todos os nossos ambientes, grupos, pastorais. Então, pensar a inspiração catecumenal, já que alguns não viveram essa experiência própria catecumenal, de encontro com Cristo, de fato, a partir dessa experiência que é gradual, a partir de sinais litúrgicos, etc., a gente propor, né, nos nossos encontros, nos nossos ambientes, experiências de inspiração catecumenal. Até mesmo, por exemplo, num conselho, algo que a gente não pensaria. Nós não poderíamos pensar num conselho uma experiência de inspiração catecumenal, começarmos o conselho, já que é o lugar da comunidade, é o lugar onde nós vamos tomar decisões. De começarmos, por exemplo, com um momento orante de encontro com Cristo, né? Mais do que tomar decisões concretas da vida da comunidade, ou trocar a lâmpada da comunidade, ser o lugar do encontro com Cristo. É um organismo de comunhão, de participação. E aí, assim por diante, também os outros itinerário de formação para catequistas, itinerário de formação para ministros, para diversos ministérios, o próprio itinerário de formação no seminário ser de inspiração catecumenal, né? Pensarmos isso, acho que pode ir gerando também uma comunidade que se torna querigmática e mistagógica, né? Mas aí apenas uma ideia, uma dica, e retomando um exemplo que o próprio Padre Danilo disse, né? Sem querer, ele disse algo de inspiração catecumenal, que nas suas aulas ele faz momentos de vivência, né? Isso é de inspiração catecumenal, isso é muito bonito, né? De tocar, né, através dos sentidos, através da vida, da própria ação ritual, aquele conteúdo que está sendo passado. É uma forma de transformar e dar consciência de que as nossas comunidades elas estão inseridas no processo de iniciação. Só mais uma palavrinha, Neidiane. Eu acho que quando a gente se debruça sobre esse tema, a gente começa a nascer dentro do coração da gente muitos desejos e muitas inspirações. Eu acho que esses desejos, essas inspirações vêm de Deus. Ele está fermentando dentro da igreja, no coração da igreja,
essa vontade de trabalhar nessa seara da iniciação cristã, que é tão importante para nós. Eu fico pensando que a gente precisa pensar na reiniciação daqueles cristãos que foram batizados, crismados, eucaristizados, mas não fizeram ainda essa experiência de encontro com o Senhor, essa experiência transformadora da vida. Então, eu não estou falando aqui de repetir sacramento, nós não podemos repetir o batismo nem a crisma, não é isso. Mas de adaptar uma forma dessa estrutura e dessa proposta do catecumenato, de adaptar uma forma de dar a outros que não viveram isso, essa oportunidade. Né? Tem um autor chamado Alberic que fala disso, né? Ele tem um texto sobre isso. Já existem experiências assim, ao longo aí em alguns países, né? Essa seria uma coisa muito importante. Uma coisa também que me passa no coração é a gente criar grupos de estudo do RICA, da iniciação cristã, estudos e aprofundamento dessa questão, né? Para que a gente possa, então, descobrir caminhos e dar passos cada vez mais apropriados para a gente evangelizar. Muito bem, obrigada, Padre Danilo, mais uma vez, Padre Patrick, por essa 1 hora aí de conversa, que delícia poder escutar, e tem vários comentários aqui, a Bela Pinheiro coloca ali, extrema relevância temática dessa mesa, o lugar da iniciação, a vida cristã e a comunidade, o que fazer para que a comunidade seja toda ela iniciadora, né? Temos também teve uma aqui que colocou que foi aluna de vocês, ela também. Essas duas criaturas lindas e maravilhosas, Padre Patrick foi meu professor na pós-graduação em liturgia e Padre Danilo está sendo agora, só gratidão.